Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15, está escrito assim: E disse-lhes Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esta parábola que Jesus contou nunca esteve tão atual como nos dias de hoje. Embora tenha sido dita há milhares de anos atrás, ela é tão real como se parecesse que Jesus estava falando isso nos dias, porque é exatamente assim que tem vivido as pessoas, com a mentalidade deste homem, desta parábola. Repare que no versículo 15, Jesus afirma que a vida de uma pessoa não consiste, ou seja, não se resume na abundância de bens que ela possui. Ou seja, diferente do que a sociedade demonstra, que a pessoa é o que ela tem, se ela tem, ela é respeitada, se ela não tem respeito algum. Diferente do que as pessoas pensam, se eu tenho, eu sou alguma coisa, se eu não tenho nada, eu não sou nada. Jesus, ele afirma: a vida de uma pessoa não se resume ao que ela tem. E aí, para ilustrar, para desenhar, vamos dizer assim, para ficar claro para aquelas pessoas simples o que Jesus estava querendo dizer, ele contou a parábola de um homem que trabalhou muito, conquistou muito, ao ponto de uma certa colheita ele ter tantas colheitas, tantos cereais, tantas coisas, que não tinha onde guardar, ao ponto dele dizer: já sei, eu vou construir celeiros maiores e vou guardar todas estas minhas colheitas e vou desfrutar dela pelo resto dos meus anos. Mas Jesus mostra naquela parábola que o que ele não sabia, o que ele não esperava, é que aquela seria a sua última noite. Então, o que é que nós temos visto hoje? As pessoas trabalham, elas vivem como se não houvesse um fim de tudo. As pessoas vivem hoje, e eu estava falando aqui pela manhã, uma coisa intrigante que temos visto nos dias de hoje. Eu já falei aqui em outra ocasião que há muitos anos atrás, quando a gente ia convidar uma pessoa para vir à igreja, elas diziam: não quero, não acredito, tenho minha religião, davam suas desculpas. Hoje, de cada 10 pessoas que a gente convida para vir à igreja, a resposta delas é: não tenho tempo. Quando a gente encontra uma pessoa afastada, a gente encontra essa pessoa no mercado, na farmácia, no hospital, na paragem do autocarro, quando a gente encontra a pessoa no dia a dia dela, nos afazeres dela, e a gente diz: senhora, quanto tempo eu não vejo a senhora na igreja? A senhora não está vindo mais à igreja? O que aconteceu? Qual é a resposta delas? Eu não tenho tempo. Quando antigamente a gente encontrava uma pessoa afastada,
as pessoas diziam: eu estou fraco, ou eu passei por uma luta, um problema, e aquilo me desanimou, eu perdi a minha fé. Antes tinha várias razões. Hoje, de cada 10 pessoas afastadas com quem a gente conversa, 9 diz o quê? Eu não tenho tido tempo. Porque as pessoas estão como este homem da parábola, querendo construir, querendo desfrutar, querendo, quem não tem quer ter, e quem tem quer desfrutar. E assim elas vivem de uma forma desenfreada. Jesus não condenou aquele homem pelas conquistas que ele teve. Jesus não condenou aquele homem por ele ter trabalhado e conquistado o fruto do seu trabalho, mas sim porque de tudo que ele havia conquistado, ele não havia conquistado o mais importante, que era a salvação, a vida eterna, que era o mais importante que esse homem devia se preocupar. Mas você vê nas palavras dele que não havia preocupação na vida eterna, não havia preocupação com o dia de amanhã, no sentido espiritual, só no sentido material. E aí você observa que quando ele diz, e arrazoava, versículo 17, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você não vê em nenhum momento a menção de Deus nas palavras dele. Você não vê em nenhum momento: olha, graças a Deus, o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo, me deu saúde para trabalhar, me deu sabedoria para construir este patrimônio. Deus simplesmente não fazia parte dos planos dele, não fazia parte da vida dele, do dia a dia dele. Como acontece hoje, tem pessoas que só lembram de Deus quando vão fazer algum pedido. Deus mesmo não faz parte da vida dela, não há um agradecimento, não há uma expressão de gratidão, não há um relacionamento com Deus. Para ela, vir à igreja é como ir ao médico, se ela não precisa, não vai. Ninguém vai ao médico a passeio, ou vai? Ninguém chega lá no médico e diz assim: olá, seu doutor, eu vim aqui porque eu queria te ver, faz tempo que eu não vejo o senhor. É assim? Não. Quando você chega no médico, o médico já diz logo o quê? O que é que se passa? Não é assim? E olha, tem gente que quando vem à igreja a gente já sabe, e dá vontade de perguntar a mesma coisa: o que é que se passa? Porque você só vem quando precisa. E é isso que Deus representa? Só alguém para resolver os nossos problemas? Será que Deus só faz parte da nossa vida quando é para fazer ou atender às nossas necessidades? Ele não quer ser apenas o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai, o nosso conselheiro, o Senhor da nossa vida. Você sabe que às vezes eu já tive a experiência de conhecer pessoas que vieram para Portugal, vou fazer agora 15 anos que eu estou aqui em Portugal. Eu já tive o prazer de conhecer pessoas que quando vieram para Portugal, que já frequentavam a igreja no país onde viviam, elas já sabiam aonde que era a igreja, já sabiam quais eram os horários dos cultos, porque antes mesmo de se mudar para Portugal, elas pensaram: eu preciso saber aonde é que tem uma igreja, eu não posso abandonar a minha fé, eu não posso deixar de congregar. Mas já tive o desprazer de às vezes saber e conhecer pessoas que vieram, passaram meses, em alguns casos até anos, e só depois é que lembraram: será que tem igreja aqui? Para que eu possa buscar Deus, ou seja, Deus não está presente no dia a dia, nos planos dela. E eu sei que existem pessoas que podem estar pensando assim: pastor, mas a pessoa pode não vir à igreja, mas não significa que ela não tenha fé em Deus, não significa que ela não busca Deus. Mas vamos ser verdadeiros: se ela tem tempo para tanta coisa, por que não tem tempo para vir um dia na semana na igreja? Será que isso não diz muito do quanto Deus representa para ela?
Porque ainda que ela diga assim, mas eu leio a Bíblia em casa, você lê e você abre a Bíblia, mas quando você vem para a igreja, você vem para ouvir o que Deus tem ali para lhe revelar, de uma forma especial. É o cuidado que Deus tem com a igreja. É como o barro que é colocado na roda do oleiro. Eu vou lá para que o Espírito Santo me molde, me ensine, venha me moldar como o oleiro molda o quê? O barro. E a pessoa, quando ela está bem com Deus, ela sente falta disso. Ela sente falta de estar com as demais pessoas buscando a Deus. É ou não é verdade? É uma alegria, é um prazer, é uma satisfação estar na presença de Deus. Não é apenas uma obrigação religiosa, um dever religioso, é uma necessidade que a pessoa tem de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Amém? Davi dizia: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista disse, a andorinha encontrou casa e ninho para si, uma coisa assim, e eu encontrei os teus altares. Havia um prazer, uma alegria de estar entre os demais irmãos buscando a Deus. E esse prazer, essa alegria que tem acabado nos dias de hoje, porque as pessoas estão como Marta, correndo atrás das suas ambições de um lado para um outro, e estão deixando Jesus de lado, vivendo no mundo de Marta. Então, o que é que Jesus disse? Versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E agora? Tudo que você conquistou, vai ficar aí, você não vai levar para onde você vai. E se a gente for pensar, até hoje não fizeram caixão com gaveta, ou já fizeram? Dizem que os faraós antigos, até os imperadores chineses, eles quando iam ser sepultados, eles sepultavam, eram enterrados com ouro, com armas. Até um imperador chinês que enterrou 8.000 soldados, estátuas de soldados feitos de terracota, porque ele pensava o seguinte: esses soldados vão me proteger na vida pós-morte. Os egípcios eram enterrados com ouro para se manterem na vida pós-morte com aquele ouro. Mal sabiam eles que aquele ouro seria a razão das tumbas deles serem saqueadas no futuro, porque ninguém leva nada. A única coisa que vai para a eternidade é a nossa alma. E a maior loucura que um ser humano pode ter é a loucura de não estar pronto para esse dia. A pior e maior loucura que uma pessoa pode ter é de não estar preparado para quando Jesus voltar, ou quando ela partir, estar pronta para estar perante quem? Perante Deus. É aquela pessoa que diz, não, um dia eu vou mudar, um dia eu me converto, um dia eu me entrego, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que mudar aquilo, mas ela acha que sempre vai ter tempo, até um dia como este homem que Deus disse, essa noite vão te pedir a sua alma. E a gente vê o exemplo aí de pessoas que morrem cheias de planos, cheias de sonhos. Eu estava lendo a triste notícia, muito triste, um casal lá na Índia, eles tinham cidadania britânica, com o que eles conquistaram com muito sacrifício. A esposa médica se desfez de tudo que tinha na Índia para ir com os filhos viver na Inglaterra. Estava lá os 3 filhos, ela e o marido, no avião de um voo que não durou 30 segundos. Triste, mas os planos daquela família acabaram ali, em 30 segundos. E eles registraram a foto antes do voo, mandaram para a família, antes do avião descolar, eles enviaram para a família a foto, todos felizes, cheios de sonhos, sonhos para as crianças, sonhos para a vida profissional dela, que agora ia exercer a medicina em um país mais desenvolvido. Ele, que era técnico de informática, que já vivia em Londres, agora estava voltando só para buscar a família, depois de anos trabalhando para poder ter condições de trazer a família para Londres. Todos os sonhos, todos os planos pararam ali.
E nós não sabemos, ninguém, por mais rico que seja, ninguém sabe qual o dia da sua morte. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar e nem o dia em que ela vai partir. E a gente não pode viver aqui neste mundo em busca de conquistas, realizações, sem ter a consciência de que um dia o fim vai chegar para cada um de nós. Não significa que você não deve trabalhar, porque a palavra de Deus instrui que o trabalhador é digno do seu salário, que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O problema é quando a pessoa só quer desfrutar os bens do seu trabalho, só quer trabalhar e deixa sempre Deus de lado, que foi o caso desse homem. Para Deus isso é loucura. Eu imagino Deus olhando desde o céu, vendo as pessoas tendo tempo para tudo e para todos. E quando alguém diz, vamos à igreja, eu não tenho tempo. Vamos ouvir a palavra de Deus, eu não tenho tempo. E aqueles que estão na igreja, em que quando Deus fala com ela para ela se preparar, ela diz, um dia eu me preparo. E vai sempre adiando. Então Jesus termina dizendo, assim, ou seja, louco, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, Deus não tem nenhum problema que você seja rico. Deus não tem nenhum problema que você trabalhe muito. O problema é quando você faz tudo isso, mas não é primeiro rico para quem? Para com Deus. A primeira riqueza que nós devemos conquistar é a riqueza espiritual, é a riqueza para Deus. E o que é ser rico para com Deus? É ter a maior riqueza que um ser humano pode ter, o Espírito Santo, a presença de Deus dentro dela. Quem tem o Espírito Santo é rico, espiritualmente. Ela pode passar por lutas, tribulações, pode ter a sua família que ainda não se converteu, pode estar enfrentando um problema de saúde, pode estar vivendo uma verdadeira batalha do lado de fora, mas dentro dela ela tem paz e tem a certeza de que o mais importante, a maior riqueza, ela já possui, que é a presença de Deus. Amém? E que independente do que está acontecendo do lado de fora, ela sabe que do lado de dentro ela está em paz com Deus. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter, é colocar a cabeça todos os dias no travesseiro e agradecer a Deus. Ó Senhor, eu te louvo porque o Senhor é misericordioso para comigo, porque o Senhor me salvou, porque hoje eu estou pronto para que, se essa noite for a minha última noite, se esse for o meu último dia de sono, e eu não acordar mais aqui neste mundo, eu tenho certeza que eu vou acordar contigo no paraíso. Amém? Isso é ser rico. Agora, a pessoa pode ter milhões e milhões na conta, pode ser a mais bem elogiada e admirada pelos homens, se ela estiver vazia do Espírito Santo, da presença de Deus, para Deus é a mais pobre das criaturas da face da terra. Amém? Por isso, o mais importante é nós conquistarmos essa riqueza para Deus. Amém? Encurve a sua cabeça.